Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos, mas nessa manhã, nessa terça-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, a cada manhã nós compartilhamos aqui uma porção das Escrituras Sagradas e ao final dessa breve leitura oramos pelas nossas famílias e te convidamos a participar conosco até o final hoje. Nós vamos estar lendo o texto de 2 Samuel, capítulo 9, quando Davi, já reinando sobre todo Israel, manda verificar se existe alguém ainda da família de Saul, da família de seu amigo Jonatas, a quem ele como rei poderia honrar. E nós vamos hoje ver a história de Mefibosete, uma história tão interessante que nos mostra que assim como Mefibosete foi chamado para se assentar à mesa com o rei Davi, assim também o Senhor Jesus, que pagou o preço do nosso resgate, da restauração do nosso relacionamento com Deus, tem aberto um novo e vivo caminho para nós sermos bem-vindos para um relacionamento pessoal com Deus e um relacionamento contínuo para cada dia, assim como Mefibosete comia à mesa com o rei Davi, nós também somos bem-vindos para desfrutar comunhão na presença de Deus. Amém. Então vamos meditar hoje com a leitura de 2 Samuel capítulo 9 e ao final dessa leitura nós vamos orar pela sua família, queremos apresentar a Deus os seus motivos de oração e orar em concordância com você. Sim, vamos orar então para nós começarmos pedindo a Deus para abençoar esse momento que nós vamos ter aqui juntos, Amém. meditando na palavra de Deus. Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti. Pedimos, Pai, a Tua bênção sobre esse dia e também, Pai, sobre esse momento que nós estaremos meditando na Tua palavra. Abre o nosso entendimento, fala conosco, ajuda-nos, Pai, a aprender princípios e valores do Teu reino, para que a nossa vida, Pai, cumpra os planos e os propósitos que o Senhor tem para nós. Nós damos liberdade, Senhor, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim então, 2 Samuel capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, e quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Aí Davi disse a ele: não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. 20 servos, isso. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Que interessante, nós já lemos sobre a amizade que Davi tinha com Jonatas, e anos depois da morte de Jonatas, juntamente com Saul, que era o rei de Israel, Davi manda buscar alguém da família deles
E Mefibosete, que foi brevemente mencionado alguns capítulos atrás na nossa leitura, era na verdade o único sobrevivente da família de Saul e de Jonatas. Então Davi, apesar daquele homem ser aleijado, que era uma pessoa muito excluída da sociedade naquela época, honra por lembrança a Saul, que foi o rei de Israel antes dele, apesar de Saul perseguir, apesar de Saul tentar matar Davi muitas vezes, mas por amor e lembrança de seu amigo Jonatas, e também pela liderança, pela unção de Deus que estava sobre a vida de Saul, Davi toma essa atitude que foi vista por todos da sua casa, por todos do seu reinado, de honrar esse homem chamado Mefibosete, mostrando assim a lealdade dele como líder de Israel. E Mefibosete é uma figura que representa nós mesmos, independente das nossas falhas, independente das nossas imperfeições, independente de nossos não merecimentos. O Senhor Jesus pagou o preço para nós termos o nosso relacionamento com Deus restaurado, de modo que nós podemos, assim como Mefibosete, a cada dia, imagine esse homem em Lodebar, um lugar de tristeza, um lugar onde ele estava simplesmente sobrevivendo. Ele é trazido à mesa do rei, passa a morar em Jerusalém e se alimentar do melhor banquete que havia disponível em todo o reinado. Diariamente, Davi disse que ele comeria da mesa do rei para sempre. Esse é o convite que o Senhor Jesus tem para mim, para você, e nós te convidamos a abrir o seu coração e simplesmente aceitar de graça. Assim como Mefibosete não pagou nada para ter acesso à presença e à mesa do rei, nós também precisamos humildemente apenas aceitar o convite, sem precisar qualquer esforço, sem precisar pagarmos qualquer preço, qualquer promessa, qualquer esforço que seja. O convite está aberto. Nós te convidamos a também abrir o seu coração e abrir o seu coração para Jesus. Sim, é tão lindo, né, de pensar que Deus é o Deus que restaura a nossa sorte, é aquele que nos convida. Ele mesmo nos convida a sentar à mesa dele. Assim como Mefibosete não foi atrás de Davi para pedir favor de Davi. Davi já tinha um coração inclinado a abençoar, a trazer Mefibosete para perto de si. E assim, mas só que Mefibosete precisou aceitar e ir, né, está indo, ele mudou até mesmo os hábitos dele, ele saiu de sua casa, ele foi para Jerusalém, ele saiu daquela região de Lodebar e ele transicionou para um outro momento. E é isso que Deus tem para nós, ele tem nova vida, ele tem novas coisas, ele tem uma nova oportunidade, uma nova chance para cada um de nós. Então, que nós possamos aceitar esse convite do nosso rei, de sentar à mesa dele, do nosso rei, de fazer parte do reino dele, que esse é o desejo, o convite que Deus faz diariamente para nós. E basta nós, como o Tiago disse, não existe um valor sem ser realmente uma rendição, um valor de deixar de lado o nosso orgulho, de deixar de lado a nossa própria forma de ser e de nos rendermos realmente ao nosso rei, né? Isso é bênção demais. Então, que nós e a nossa família possamos estar usufruindo dos benefícios do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Rei, em nome de Amém. Jesus. Esse texto também fala da restituição que Deus tem para nós em Jesus. Observe que Davi não apenas devolveu a Mefibosete todas as terras que pertenciam a seu pai Jonatas, ao seu avô Saul, mas além de receber de volta o que era parte da família dele, esse homem chamado Mefibosete recebe um direito que a família dele nunca teve, por graça de Davi poder se sentar à mesa e se alimentar com o rei. Então não se preocupe com aquilo que foi perdido no seu passado, não se preocupe com aquilo sobre o que você está relembrando que talvez o inimigo ou alguém mesmo tirou da sua vida, porque o que Deus tem para você no seu futuro é muito mais do que aquilo que você perdeu, do que aquilo que foi tirado de você. Quando Deus restitui, Ele faz muito mais além do que nós tínhamos antes. Ele traz novo, Ele traz restaurado, Ele traz ampliado. A bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Eu e a Rafa queremos orar por você e pela sua família nesse sentido. Apresente agora os seus motivos de oração diante de Deus. Se há nomes de seus familiares, amigos que vêm à sua mente agora, apresente ao Senhor e vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças. Obrigado porque há um convite para nós virmos à tua presença e nos sentarmos à sua mesa, assim como refletimos hoje com essa leitura sobre a vida de Mefibosete, que foi trazido à presença, à mesa do rei Davi, para com ele comer todos os dias. Nós também sabemos que há um convite do Senhor que diz que está à porta do nosso coração e bate. Se nós abrirmos
e permitirmos que o Senhor entre, o Senhor ceará conosco e nós Amém, cearemos Senhor com o Jesus. Senhor. Sim, meu E a Pai. nossa resposta nesse dia é sim, nós recebemos tudo que o Senhor tem para nós. Humildemente, Pai, nos rendemos na Tua presença para aceitarmos o Teu convite de graça Sim, e vivermos Senhor. o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. E eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora e apresentamos ao Senhor o coração dessa pessoa, as Recebe, necessidades dessa Senhor, em pessoa nome no de dia de Jesus. hoje. Sim, meu Pai. Pedimos a graça necessária para essa pessoa olhar para frente e prosseguir rumo ao futuro que o Senhor tem para ela. Amém, Pai. Oramos Que pelos assim seus seja, em nome de familiares, Jesus. pelo seu casamento, pelos seus filhos, Sim, por meu aqueles Pai. que têm os seus netos, cada nome, cada causa agora apresentados em oração diante do Senhor. Nós dizemos que concordamos e pedimos que o Senhor responda, Pai. Opere os milagres necessários. Sim, meu Envia Pai. o teu poder, dê ordens aos teus anjos, Amém, Pai, a Senhor. Que nosso assim respeito. seja, em nome de Pela Jesus. tua graça, para que através da nossa história o nome do Senhor seja glorificado. Amém, Pai. Eu e a Que Rafa assim declaramos seja, em nome de restituição sobre essa pessoa que ora conosco agora. Amém, E declaramos Pai. que o Senhor Restitui, trará muito restaura, mais Pai. do que aquele Renova. que o inimigo roubou. Amém, O Senhor trará Senhor, em nome de ampliado, o Senhor Jesus. trará restaurado, Amém, valorizado, muito Sim, mais Senhor, além, em porque o nome de Senhor é Jesus. poderoso para fazer mais do que nós podemos pedir ou mesmo imaginar, Amém, segundo o Pai. seu poder que opera em nós. Que assim Por isso seja. declaramos restituição, bênção que enriquece, não traz Amém, dores, Senhor, em e nome de entregamos Jesus. todos os motivos de oração, cada nome, todas as nossas causas diante do Senhor. Oramos com ações de graças na certeza de que o Senhor sempre nos ouve e nos responde. Oramos com fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Então Graças tenha a um dia Deus. muito abençoado na Assim paz do seja. Senhor. E nós amamos estar aqui com vocês, né, meu? Muito obrigado por participarem conosco e por compartilhar esse conteúdo também com alguém de quem você se lembra agora, que pode ser abençoado também com a palavra de Deus e com a oração conosco. Deus os abençoe, nós amamos muito vocês. Nos vemos amanhã. Um abraço.